A altura é 2 raiz de 5. E ele pede para eu calcular a área do triângulo equilátero. O que é a área? Não vai mudar, olha lá, nós estamos batendo na mesma tecla. Base vezes altura dividido por 2. Ele me deu o quê? Altura. Então, o H eu tenho, mas eu tenho a base? Não tenho. A base é o quê? É o lado do triângulo. É o triângulo equilátero. Lado, lado e lado. Então, agora eu vou encontrar o lado e não a altura, porque a altura ele forneceu. Então, eu jogo na fórmula da altura. A altura é igual a L raiz de 3 sobre quem? 2. Ele forneceu quem? A altura, 2 raiz de 5. Então, eu vou substituir o 2 raiz de 5 no H e não no L. No H. 2 raiz de 5 igual a L raiz de 3 dividido por 2. Agora, olha lá. Eu tenho a igualdade. No meu primeiro membro, eu tenho 2 raiz de 5. No segundo membro, eu tenho L raiz de 3 sobre 2. Não tem nada embaixo? É 1. Tenho uma igualdade? Qual que é a condição? Tendo uma igualdade, o que nós vamos fazer? Multiplicar em cruzes. Por que eu multiplico em cruzes? Porque tem igualdade. Devido à igualdade. Acorde, meu irmão. Faz favor. Tá perdendo. Esse perdeu um monte de coisa já. Por que eu multiplico em cruzes? Devido à igualdade. Isso aí, meu irmão. Devido à igualdade. Então, tendo uma igualdade, eu posso multiplicar em cruzes. Olha lá, começo sempre pela variável 1 vezes L raiz de 3 e 2 vezes quem? 2 raiz de 5. Então, presta atenção, ó. Eu peguei esse carinha e multipliquei por esse. Olha ele aqui. Todo mundo entendeu isso? Sim. Coloquei o sinalzinho de igual. E depois eu fiz quem? Peguei esse 2, olha ele aqui. E multipliquei por quem? Por esse carinha. Olha ele aqui. Qual que é a dificuldade? Sempre é um processo do outro. É a mesma coisa. Só que você tem que entender o processo da álgebra. 1 vezes L raiz de 3 vai dar L raiz de 3. E 2 vezes raiz de 5 vai dar 4 raiz de 5. O L está sozinho? Não, ele está multiplicando. Então eu tenho que isolar o L. É o mesmo processo. Se ele está multiplicando, eu tenho que tirar de um lado a igualdade e passar para o outro. Qual que é o inverso da multiplicação? A divisão. Então vai ficar 4 raiz de 5 dividido por quem? Raiz de 3. E agora é o mesmo procedimento. Não, mas não pode ficar na... Você tem que verificar o exercício e entender o que vai fazer. Olha lá, eu tenho 4 raiz de 5 dividido por raiz de 3. Eu posso deixar o radical no denominador? Não. Nunca. Então, o que eu faço? Agora é o processo da racionalização. Multiplico por raiz de 3 embaixo e multiplico por raiz de 3 em cima. Estão cansados de saber que o índice é 2. O índice é 2, o índice é 2 e o índice é 2. Se o índice é 2, deixa no mesmo radical. Olha lá, vai ficar 5 vezes 3 e o índice continua sendo 2. Aqui é o mesmo procedimento. 3 vezes 3, porque o índice é 2. 4 vezes quem? 3 vezes 5, 15. Raiz quadrada de 15. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá quantos? Raiz de 9. E 9 é um quadrado perfeito. Que número vezes ele mesmo dá 9?
Então a raiz quadrada de 9 é 3. Olha ele aqui. Pronto, encontrei o lado do quadrado. Só que ele pede para eu encontrar o lado? Não. Ele quer a área. Então o que tem que fazer? Agora você tem que fazer a base vezes a altura dividido por Isso, a fórmula já está aqui, ó. Base vezes altura dividido por 2. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ah, é só do triângulo equilátero que é base vezes altura dividido por 2? Não, é do isósceles, é do escaleno, é do triângulo retângulo. Fechou? Então, ó, a área do triângulo base, quem que é a base? É o lado. O lado nós acabamos de encontrar, vale quantos? 4 raiz de 15 dividido por 3. Então eu vou pegar a base, 4 raiz de 15 dividido por quem? Vezes quem? Altura, quem que é a altura? Aí ele forneceu para mim, ó, 2 raiz de 5. Então, vezes 2 raiz de 5. Só que é tudo isso dividido por quem? Por 2. Tudo isso dividido por 2. Não tem nada embaixo, é 1. Tenta finalizar isso aí. Eu preciso resolver. Tenta finalizar enquanto isso. Pega assim. Acho que não posso. Pegar o. Bernardinho Game 2, 3. Agora. Aqui, desinfeta a mão já. Passa no Fernando. Passa na. sai fora. O que você mandou também? Você quer, meu Zé? Ele gosta. Ele gosta. Acabei. Então ele gosta da vida lá no monte. É mó fácil fazer isso. É fácil mesmo. Ensina Então, até. Fernando, vai, me ensina. Vai. Você pega esse, né? Porque é 15 vezes 6. Aí, utilizando o quadro pela multiplicação dos dois. Aí, significa 5 por 11. Aí depois passa dividido, né? Isso faz divisão. Aí fez 3 vezes Vai o 1. N mais 5 do X e dá 20. O que eu não posso continuar aqui. Não. Não, deixa, não, eu processo. Eu processo. Fala Tem que aí. trocar. Mas você faz assim, essa coisa. Errei, Moisés? Vamos ver com o Rogério. Só não pode esquecer isso aqui. Aí dá aquele. Se eu assentando como se ainda. Aí você abre. Entendeu? Eu gosto ainda, aí você vai ter que dividir aí, 2, mais 5 na divisão, aí você divide com multiplicação, entendeu? Isso. Entendeu? Tudo. Não, Vai. professor, Aí não pode esquecer do 4, porque nós na volta do 4, sempre tem um 9, não tem? tem, confia. Então, tem um 9, aí você faz 9. Sabe o que eu vou fazer? Não, eu não vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? Mas a atriz do lado lá. Confia. Aquele lá, né? Aquele lá. Carlos, Eu não posso falar com você, não dar dica pra ela. Mas eu sei. Então, vou dar dica. Fazer, Moisés. Você não pode esquecer da multiplicação. Não esquecer. Pegou tudo? Tem 4, Tá faltando uma nada. 6, divisão 3 com multiplicação. Tava assim o seu antes, ó. Aí eu cheguei, fui lá e
Eu falei, Zé. Uma vez, tá? Na casa do 7. Aí tem a casa dos 3. Mas eu pergunto, ô Carlos, mas ô Carlos, não é pra fazer 3? 3 vezes 1, 3. E eu fiz Por que tem um aqui? Por causa que é eu vou bater no celular machucado. Sei lá, um forte no joelho machucado. Mas não pode ficar na O Fernando é dessa. Vocês, você é louco? Fácil. Tá certo. É, esse é o resultado mesmo. Nossa, é muito esperto. Estava fácil, né? Nossa, obrigada, Fernando. Você ensina muito. Não, professor. Vai virar professor, Não, tá bom. Sai. Se eu tô ponhando aqui, ó. Se eu tô ponhando aqui. Se eu tô ponhando aqui, nem tô acertando, nem tô dando você. Se eu tô esticando minha perna. Nossa. É, ó, professor. Carlos, dá a mão. Dá a mão. Vamos ver isso daqui primeiro. Carlos, dá a mão. Vamos ver que foi. Dá certo. Assim que cura. Dá a mão aí, Carlos. Dá a mão aí. Curar, você faz isso. E a radiação. A radiação. Paga, Tem ciência pra ele falar certo. Esse bagulho aí, o cara se não pode ter tem ciência na matemática também. Não, como é que deu? Tem ciência na matemática. Não tem, né? Sai, caralho. Inteiro. Real. Da rainha do meio. Aqui é o que, mano? Aqui é pra você. Aqui, 20 aí de 2 Vamos ver quem tá certo, Moisés. apostar. Vamos ver quem tá certo. Um vai estar pegando salgado pro outro. Não, ele vai pegar no meu pau. E se eu perder, eu vou pegar no Mentira, cara. Passa logo. Beleza, passar aqui, minha nota é maior até hoje, você não fez. Não, não precisa dessa. Ô, Zé. Tá certo. Entendeu, Luiz? É, entendi. Olha lá, você Toral 75. 75. Mas você errou também, otário. Não, não tá errado, é só dar a sequência. Mas você não. Aqui embaixo não deu 6. Vamos lá, ó. Vamos ver. Vamos ver, ó. Presta atenção. Pra gente fechar isso daí. Vamos ver quem tá certo. A área do triângulo vai ficar 4 vezes 2 dá quantos? 8. 8. 15 vezes 5 vai dar raiz de 75. E 3 vezes 1, 3. Dividido por quem? Tudo isso dividido por 2. Aí o que que acontece? Só que esse 2 vai ficar 2 sobre 1, certo? Porque eu tenho que fazer o inverso. Mantém a primeira. Vezes quem? Dividido por 3, vezes o inverso da segunda. Quem que é o inverso da segunda? O 2.
Olha lá, é 8 raiz de 8 terços vezes raiz de 75 dividido por 2 sobre 1. Aí eu faço o inverso da multiplicação, da divisão, é a multiplicação. Então ficou assim, ó, 8 raiz de 75 dividido por 3 vezes 2, certo? Dá para dividir 8 por 2, olha lá. Ó. Divide 8 por 2 dá quantos? 4 vezes 75 dividido por quem? Dividido por 3. Certo? Dividido por 3. Aí o que nós vamos fazer? Vamos pegar o raiz de 75 e vamos fatorar. Fatora o 75. Silêncio. Por 3 vai dar quantos? 25. Por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Então aqui vai ficar. O 3 vai sobrar. 5. Não, faz favor. 5 ao quadrado. E vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado. 4 vezes quem? 3 vezes raiz quadrada de 5 dividido por 3. Não tem nada aqui, é 2. Potência com índice. Tchau. Quem sai do radical? O 5. Então vai ficar 4 vezes raiz vezes 5 vezes a raiz de 3 dividido por 3. 4 vezes 5, 20. Raiz de 3 dividido por 3. Eu não posso simplificar esses dois, hein? Porque está dentro do radical. Certo? Então vai finalizar aqui. Então a área do triângulo é o quê? 20 raiz de 3 dividido por 3. Vai passar TPL ou... Vou passar o TPL no grupo, hein? Professor, o que for estudar, pode pesquisar a álgebra? A álgebra envolve tudo isso aí. Você tem que colocar o nome específico. Radiciação, fração. Professor, você vai processar no seu porque hoje É porque tem algumas pessoas aprendendo álgebra e não sabem nem regra de 3. Você não tem aquele negócio que você passa nos estados? Desliga. Fala pra ele o tanto que você acha que você é. você não sabe. Pensou que era 3,85 a resposta. Era 40, mas 40. A professora disse que pode colocar